Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Deus, o homem e o pecado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa com estas palavras: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o primeiro personagem no relato bíblico. No primeiro versículo da Bíblia, ele se apresenta em relação à criação. Ele é a origem de todas as coisas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, diz Êxodo 20, versículo 11. Obviamente, nenhum homem estava presente para observar o processo da criação. Muitos tropeçam neste ponto inicial da palavra de Deus, procurando maneiras de reconciliar a fé nas suas interpretações de evidências científicas com o relato bíblico. Nenhuma explicação das origens do universo pode ser testada num laboratório científico. Mas isso não significa que a afirmação da criação não tenha evidências para apoiá-la. Até muito mais evidência do que para defender teorias naturais. Diz Hebreus 11, versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Cada pessoa precisa avaliar honestamente a evidência do Criador, porque a existência dele serve de base para nossa responsabilidade. Deus se manifestou na criação, e nós, diante destas evidências, somos indesculpáveis, diz Paulo em Romanos 1, 19 e 20. O Criador é o Senhor da sua criação. Deus criou o homem à sua imagem. O homem foi feito diferente das outras criaturas terrestres. Ele foi criado semelhante a Deus, com a capacidade de amar, de raciocinar, de tomar decisões morais. Deus colocou o homem numa posição especial, acima das outras criaturas terrestres, abaixo dos anjos e, principalmente, sujeito a Deus. Deus queria um relacionamento especial com os homens. Desde o princípio, o fato fundamental tem governado a relação do homem com Deus. O homem que faz bem será aceito por Deus, como diz Gênesis 4, versículo 7. Alguns homens faziam bem, andavam em comunhão com Deus. Enoque andou com Deus e foi poupado do sofrimento da morte. Gênesis 5, 22 e 24. Noé andou com Deus e foi poupado do dilúvio que destruiu os homens maus. Gênesis 6, versículo 9. Abraão se mostrou fiel. Foi escolhido por Deus para ser o pai de uma nação especial. Gênesis 12, de 1 a 3. Deus separou os descendentes de Abraão e lhes deu instruções especiais para que fossem um povo santo, como diz Levítico 11, 44 e 45. Esta relação especial dependia da obediência do povo. Deuteronômio 28, versículo 9 diz: O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Davi bem expressou a base da comunhão entre Deus e o homem, quando disse, em Salmo 25, verso 14, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O pecado criou uma barreira. O pecado do homem o separa de Deus. Quando o primeiro casal pecou, foi expulso do jardim onde Deus andava. Isaías viu o mesmo problema em relação ao povo de Israel e disse em Isaías 59, versículos 1 e 2, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Será que estamos condenados pelos nossos pecados a esta separação de Deus para sempre?
sem meios para nos reconciliar com o Criador? Esta pergunta deve nos motivar a conhecer as Escrituras, para entender a vontade de Deus para cada um de nós e para enxergar a resposta dada em Jesus Cristo, que foi revelado em forma humana como nosso Salvador, nos oferecendo a redenção dos nossos pecados. E assim, vamos continuar buscando conhecer cada vez melhor nosso Senhor e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.